Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante da geografia agrária, a profunda conexão que existe entre as pessoas, a terra que elas cultivam e, claro, o valor que essa terra representa. Olha só essa imagem. Parece até uma pintura, não é? Mas por trás de uma paisagem assim, tão bonita e aparentemente tranquila, existe um mundo de relações sociais e princípios econômicos bem complexos. E é justamente isso que a gente vai começar a desvendar. Para organizar a nossa conversa, aqui está o nosso roteiro. A gente vai começar com alguns conceitos agrários. Depois vai entender o que é o campesinato, o que define a agricultura familiar hoje, e aí sim a gente entra na parte econômica para ver como a terra gera valor. No final, a gente amarra tudo. Então, vamos lá. Para começar, é fundamental a gente entender os termos usados para definir quem trabalha a terra. E pode acreditar, cada palavra dessas carrega um peso, uma história enorme por trás. Pois é. Termos como camponês, pequeno agricultor ou mesmo sem terra não são só etiquetas. Eles surgiram para fazer uma distinção muito clara em relação à agricultura corporativa, aquela de grande escala. Eles refletem um jeito de enxergar o campo e suas dinâmicas sociais. Certo, agora vamos nos aprofundar no nosso primeiro grande conceito, o campesinato. Afinal, o que realmente significa ser um camponês? A resposta vai um pouco além do que a gente costuma pensar. Segundo essa definição clássica, do Eric Wolff, o campesinato é uma categoria social com uma certa autonomia. A ideia central é a unidade familiar trabalhando junta para suprir as próprias necessidades. E o ponto-chave, operando, em grande parte, fora da lógica do sistema capitalista. A produção é para viver, não prioritariamente para o lucro. E aqui a gente vê as características dessa lógica. É um trabalho familiar, com autonomia, onde se produz muito do que se consome. Mas não é só a agricultura, não. O artesanato e outros trabalhos complementares também fazem parte desse universo. É um verdadeiro ecossistema de sobrevivência. Acontece que, por muito tempo, a teoria marxista clássica olhou para esse modelo e basicamente previu o seu fim. A ideia era que, com o avanço do capitalismo no campo, essas pequenas propriedades seriam, uma hora ou outra, engolidas pelos grandes latifúndios. A grande questão que fica é, mas essa previsão se concretizou? Foi isso mesmo que aconteceu na realidade? E é aqui que a história fica interessante, porque o que se viu, na verdade, foi uma enorme resiliência da pequena agricultura. Isso nos leva a um conceito mais moderno e mais preciso para descrever a realidade de hoje: a agricultura familiar. A definição da Maria de Nazaré Wanderley é excelente. Na agricultura familiar, a família não é só a mão de obra. Ela também é a proprietária dos meios de produção. Ou seja, a gestão do negócio e o trabalho estão completamente interligados. A família e a propriedade são basicamente a mesma coisa. E uma marca registrada desse modelo é a diversidade. A família geralmente cultiva vários produtos, cria alguns animais. Essa policultura não só garante a segurança alimentar, mas também torna todo o sistema mais sustentável e muito mais resistente a crises. E aqui tem um conceito que é fundamental e muito bonito: o horizonte das gerações. O trabalho de hoje não é só para o sustento imediato. A ideia é que todo o investimento de recursos e de trabalho seja passado para a próxima geração. É um verdadeiro projeto de vida, um legado construído para o futuro. Ok, até aqui a gente entendeu o lado social, o projeto de vida da agricultura familiar. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos colocar uma lente mais econômica na nossa análise para entender como a terra gera valor. É isso. A terra não é só um lugar para morar e para plantar. Ela também é um ativo econômico, um bem que gera riqueza. E essa riqueza tem um nome técnico: renda da terra. Tá bem, mas como essa renda é gerada na prática? A chave para entender isso é o conceito de renda diferencial. E existem basicamente dois tipos principais. Vamos ver cada um deles. A renda diferencial do tipo I é aquela que vem das vantagens naturais da terra. Pensa numa terra que já é muito fértil por natureza ou que está muito bem localizada, perto de um grande mercado. Essa vantagem, que não exigiu investimento, já gera um lucro extra. É como se fosse um bônus da própria natureza. E aqui a gente vê em detalhe a estrutura do solo, a capacidade de reter água, a quantidade de minerais. Tudo isso são fatores naturais que tornam uma terra superior à outra. É essa qualidade, digamos, de nascença que resulta em mais produtividade e, consequentemente, em mais lucro. Já a renda diferencial do tipo 2 é diferente.
Ela não vem da natureza, mas sim do investimento de capital para melhorar a terra. É o lucro extra que surge a partir da aplicação de tecnologia, de sistemas de irrigação, de fertilizantes, ou seja, de melhorias feitas pelo ser humano. Então, para resumir, a renda do tipo 1 vem das vantagens naturais, da fertilidade e da localização. É um ganho mais passivo. Já do tipo 2 vem do investimento de capital da tecnologia, é uma melhoria ativa. Uma é o que a terra é, a outra é o que se faz com a terra. Muito bem. Agora que vimos a parte social e a parte econômica, chegou a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e ter uma visão completa da situação. O que acontece na prática é o seguinte: a realidade social da agricultura familiar com aquele projeto de longo prazo, o horizonte das gerações, precisa conviver com a estrutura econômica da renda da terra. O agricultor familiar está sempre nesse equilíbrio entre o seu projeto de vida e as pressões do mercado que vê a terra como um ativo que precisa dar lucro. E é por isso que entender esses dois lados da moeda, o social e o econômico, é tão importante. Isso nos ajuda a analisar tanto os desafios quanto a incrível capacidade de resiliência que a agricultura familiar demonstra ter na economia moderna. Isso tudo nos deixa com uma grande questão para refletir. Em uma era com cada vez mais tecnologia e investimento na agricultura, será que o projeto geracional da fazenda familiar consegue sobreviver? Ou ele vai acabar sendo superado pela lógica implacável do capital? O futuro da nossa alimentação pode muito bem depender dessa resposta.